Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sendo agora 16 horas e 5 minutos, nós vamos começar a nossa reunião. Sempre damos esses 5 minutinhos para que todos possam ter o tempo de ingresso. Eu já vou entrar diretamente sobre o tema. Hoje nós trouxemos aqui bastante de conteúdo técnico, justamente para que a gente possa avançar na discussão do tema do desempenho, que é um dos mais complexos tecnicamente, se a gente pode dizer assim, a serem tratados dentro desse nosso grupo de trabalho. A ideia é apresentar muita informação mesmo, na base dos estudos que foram feitos em relação a esse tema, no caso de Porto Alegre, para que a gente possa, mesmo que hoje não consiga vencer o debate, né, a gente possa aí ter um material rico para nosso debate durante todo esse processo de revisão do plano. Eu vou pedir que todo mundo que puder manter seu microfone no silencioso. A gente procura colocar também, mas por vezes acaba não conseguindo, né, na velocidade necessária. Eu já vou, então, imediatamente começar a compartilhar a tela. Agradeço a presença de todos, inclusive aí da nossa equipe, que hoje também veio acompanhar, né, esse tema que é transversal, todos são, né, em alguma medida, mas esse, então, ele tem essa característica também, e de elevado grau técnico, e também a equipe da UI que se fez presente aí também para a gente poder avançar nos debates sobre esse tema. Eu vou já compartilhar, então, a minha tela. Só solicito, então, se vocês puderem me dar uma sinalização se a tela está sendo compartilhada com vocês. Está. Hoje é a nossa 9ª reunião, então, do eixo temático 5. Obrigada, Matheus. Desempenho, estrutura e infraestrutura urbana. Dia 28 de junho de 2023. Esse grupo de trabalho, então, no âmbito da revisão do plano diretor, discutindo esse eixo temático específico. Hoje nós teremos, então, passar rapidamente aqui pelo cronograma para seguir, né, de prática, fazer uma introdução ao subgrupo 4, que é o desempenho das edificações, e trazer aqui uma apresentação que foi elaborada, foi apresentada na ocasião do meu mestrado, e que traz esse caso de Porto Alegre visto sob a ótica do desempenho. Entendo que, com sorte, aí vai motivar boas discussões, importantes debates para a noite de hoje. Na terceira parte, então, a ideia é debater os resultados da conferência, mas eu já antecipo, né, a gente tem avançado mais na conceituação, e essa questão do debate a gente procura fazer o registro através das perguntas e contribuições que vêm após essa apresentação técnica. Nós estamos, como já falamos outras vezes, né, no momento 4 de leitura da cidade, nos meses de fechamento dessa leitura, junho e julho, então, por isso, muito importante consolidar essa nossa visão sobre os desafios que nós temos dentro desse tema para a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. Dia 28, então, estamos aqui dentro do nosso cronograma debatendo o desempenho das edificações. Na próxima semana, a expectativa de debater o tema da cidade consolidada e regularização fundiária. Dia 12 já foi repassado, né, pela nossa diretora no outro grupo de trabalho. Nós temos aí a expectativa de uma reunião presencial do GTCT, onde a gente vai convidar também os membros desse grupo para o debate dos modelos que estão sendo propostos para o plano diretor, e no dia 19 a consolidação, tendo a previsão do dia 22 de julho, nosso seminário, que vai trazer, então, a apresentação dessas propostas e debate sobre cada um desses eixos temáticos. O eixo temático eu não vou me deter novamente na conceituação, mas a gente sempre deixa registrado, né? Ele compreende tantos aspectos referentes ao parcelamento, uso e ocupação do solo, então, espaços públicos, equipamentos, quanto questões relacionadas à forma urbana, e aí entrando o desempenho das edificações, conforto, iluminação, ventilação,
hoje a gente entende que também faz parte desse desempenho, entender que os edifícios eles têm um papel a cumprir, a edificação que surge nos lotes, ela tem um papel a cumprir dentro da cidade, e isso buscando, então, a melhor solução para a promoção de qualidade de vida dos cidadãos de Porto Alegre, e isso está conectado, a gente vai buscar demonstrar hoje na nossa apresentação. Então, aqui colocando, né, nesse contexto, a gente já debateu sobre densidade de infraestrutura, vocês vão ver que esse tema é retomado hoje, tanto com os equipamentos, espaços públicos, o parcelamento e uso do solo. Estamos no momento do desempenho das edificações. Sempre, né, fazendo parte desse nosso debate de forma transversal, as questões referentes às mudanças climáticas, à sustentabilidade e o desempenho das edificações. Então, já vou partir de pronto a apresentação de hoje. Ela traz, então, um estudo que foi desenvolvido, cuja autora sou eu, Vanessa Paiva Henrique, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre orientação do professor Dr. Benami Turkenitz, que trabalha, né, há muitos anos no Núcleo de Tecnologia Urbana, que inclusive foi minha experiência pregressa, a Prefeitura de Porto Alegre, durante aí bons 9 anos, e que levaram, então, a um entendimento através de estudos de como é esse comportamento das estruturas edificadas sob a ótica do desempenho. O título ele é, né, bastante extenso, ele trata da adaptabilidade, calibragem de normativas urbanísticas a partir desses parâmetros de desempenho, que nada mais é do que dizer que as regras que a gente prevê para a construção dos lotes urbanos têm que atender a um parâmetro de desempenho. Tem que nos ajudar a chegar mais próximo das estratégias que a gente espera para o plano diretor, das visões de desenvolvimento que se tem para a cidade. Essa conexão, ela tem que fazer parte da gênese de cada uma das regras que a gente cria e põe no papel quando a gente fala em termos de normativa urbanística. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, e é esse o espírito que a gente busca no debate das regras no plano diretor de Porto Alegre. Então, começando aqui com uma fala, né, que quase é uma provocação, nós temos aí nossas normativas urbanísticas hoje previstas no nosso Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental. E aqui a primeira conceituação que se torna bastante importante. Quando a gente fala de diretor, muitas vezes, plano diretor de desenvolvimento, se pensa em regra e se pensa em crescimento. E, na essência, um plano diretor ele deve estabelecer a direção, qual é a nossa visão para a cidade de Porto Alegre do futuro. E quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando muito mais de desempenho do que de um simples crescimento dessas estruturas. Hoje, bem ou mal, a área de Porto Alegre cresce, a população não cresce, como nós vimos no último censo, mas o plano ele tem que tratar dessa direção para a gente poder atender o melhor desempenho da nossa cidade. Essa conexão, então, é o que a gente vai estar explorando na nossa fala de hoje. As cidades, e daí eu vou falar um pouco conceitualmente para depois partir diretamente, por exemplo, na prática, que evidencia como essas relações se dão a partir das regras que a gente tem hoje, utilizando como caso um dos bairros de Porto Alegre, um recorte no bairro Petrópolis. Daí também vou esclarecer a motivação da escolha desse recorte no momento de elaboração desse estudo. Então, as nossas cidades, elas dependem, então, da compatibilização de 2 tipos de variáveis. A gente pode entender relações que são locais, que são relações dos edifícios com as suas vizinhanças imediatas, e um aspecto mais global, que tem relação com esse conjunto, de como essas edificações em conjunto, elas afetam esse crescimento das cidades. Então, cada uma desse conjunto de variáveis, sejam elas locais ou globais, elas buscam, então, desenvolver um certo caráter. As variáveis locais, elas têm um caráter mais funcional, que atende à relação das densidades, do uso do solo e do desempenho. Então, essas 3 dimensões pensadas, como isso se realiza dentro dos lotes urbanos. E as variáveis globais dariam conta de uma dimensão mais conceitual, que seria esse caráter cultural, de como são as trocas da cidade, como o desenvolvimento social acontece, como a questão econômica é afetada pelo conjunto de como essas soluções de edificações individuais se estabelecem no espaço, e como o ambiente é preservado ou afetado, em que medida, né, a partir dessas escolhas locais. Então, é sempre o quanto local afeta o global. E esse pensamento, em Porto Alegre, acabou sendo adotado a partir de uma estratégia de colocar no plano uma dimensão funcional estabelecida a partir de um plano regulador, que estabelece ali umas regras que a gente chama de conformidade,
onde a edificação deve estar conforme determinados índices urbanísticos, conforme atividades permitidas e proibidas, e conforme um regime volumétrico lá estabelecido. A nossa variável conceitual, ela estaria no plano diretor representada pelas estratégias do plano. A estratégia de estruturação urbana, de produção da cidade, tantas outras que a gente tem, que criam essas narrativas vinculantes de como os conceitos que a gente espera, a visão da cidade, estaria se estabelecendo a partir das regras de conformidade. Ocorre que o nosso plano, ele estabeleceu essas duas dimensões, num plano regulador e numa dimensão estratégica, de componente estratégica do plano, dois momentos para discussão desses dois grupos de variáveis, criando, então, uma autonomia entre essas partes que dificultou a conexão das nossas regras atuais com a nossa intenção de onde a gente gostaria que a cidade chegasse. Isso teve, então, um impacto, e um dos motivos desse impacto é que se as regras previam que essa cidade fosse completa, que a gente conseguisse executar esse potencial construtivo previsto, que aquele modelo ideal estaria se realizando, a gente acaba não atingindo as estratégias se a gente não conseguiu atingir essa cidade completa. A garantia não só de que essas regras estariam atendendo ao plano, mas também de que elas poderiam ser ajustadas para atender ao espírito do plano, estaria dentro da nossa visão do monitoramento da cidade. Onde a gente não implantou o monitoramento, a gente fragilizou, de certa forma, todo esse sistema. Muitas vezes a gente já disse isso, mas achou importante trazer todas essas questões de forma estruturada aqui para o debate desse grupo sobre esse tema tão importante. Então, monitoramento, não vou me alongar sobre isso, mas ele prevê, né, que se as previsões de adensamento elas fossem sendo executadas, a gente teria aí um modelo de cidade que estaria respondendo a esse crescimento. O que ocorre naquele diagrama ali, se espera mostrar isso, né? A gente tem, de repente, um núcleo da cidade que vai se expandindo e algumas áreas vão ficando desocupadas. Até alguns já tiveram aí acesso aos dados do censo, e se fala muito dessa questão, né? Estão tendo alguns imóveis desocupados. É importante a gente saber onde, qual é o perfil desses imóveis que estão ficando desocupados em Porto Alegre, para que a gente possa entender como isso está acontecendo. Hoje em dia, como a gente já tem falado, né, as cidades elas têm investido muito em tecnologia, existem exemplos maravilhosos no mundo que a gente pode tomar como referência para implantar sistemas de monitoramento que nos ajudem a resgatar essa conexão entre as regras e as estratégias do plano. E muitas cidades, buscando atender melhor a sua visão estratégica, têm migrado dessas regras do conforme o recuo de afastamento, conforme a taxa de ocupação, conforme a altura máxima, conforme o índice de aproveitamento máximo, para regras de desempenho, onde esses projetos, principalmente aqueles projetos que são especiais dentro da cidade, eles não devem apenas se adaptar a essas regras de conformidade ou atender a essas regras, mas desempenhar um papel central em fortalecer e executar as estratégias do plano. Então, esses projetos eles deveriam nascer já no espírito de ajudar a chegar naquela estratégia do plano. Como eu já falei, né, assumindo um papel ativo nessa execução da estratégia. Como um novo projeto que chega ajuda a consolidar um corredor de desenvolvimento pensado para a Anitta. Como um novo projeto que chega ajuda a estabelecer, então, um sistema de áreas verdes que foi pensado para determinado bairro, determinada região da cidade. Essa é uma visão diferente, em que a gente não está seguindo à risca uma receita, mas a gente está buscando, então, alternativas propositivas de como solucionar desafios urbanos locais. Essas regras, então, de conformidade, por que elas são criticadas? Muito porque elas funcionam de uma forma independente, como se essas edificações fossem isoladas de um conjunto que fixam regras que não entendem essa relação com um todo dinâmico, que é o que se busca quando a gente fala essa palavra do desempenho. Então, eventualmente, essas regras poderiam ir se adaptando ao longo de um processo de construção da cidade ao longo do tempo, buscando otimizar indicadores e índices de desenvolvimento que se tenham para a cidade. Na ocasião dessa dissertação, então, foi estabelecido, né, que
o desenvolvimento dessa pesquisa ele ajudaria a entender esse modelo de planejamento de Porto Alegre, fazendo uma visão crítica, como eu já venho fazendo desde o início da apresentação, buscar relações entre forma e densidade, porque o que a gente está discutindo quando fala em desempenho também é como a gente viabiliza abrigar essa população, já que esse é o objetivo, né, das edificações, é o objetivo que está na gênese da própria função do arquiteto urbanista, criar esse abrigo para as relações humanas poderem acontecer, e as questões de forma que estão relacionadas às condições do ambiente natural, de sol, luz, vento. E propiciar também indicações para como a gente poderia proceder numa gestão da densidade construtiva, que são todos elementos vinculados e que buscariam trazer uma qualidade para Porto Alegre. Então, aqui eu não vou me ater tanto, mas existiu, né, uma fundamentação teórica que buscou tanto o conceito de densidade no planejamento urbano, quanto a conceituação da relação entre densidade e forma, e daí se buscam referências que fazem essa correlação. Então, os números de densidade, muitas vezes, eles não dizem muito sobre como, de fato, a ocupação do solo acontece na cidade. E a revisão dos conceitos de densidade no segundo plano diretor de Porto Alegre, PDDoA de Porto Alegre. Como é que isso foi feito, né? Foi selecionado uma área para estudo de caso, foi feita uma simulação do cenário atual para essa área de estudo de caso, foi simulado segundo o PDDoA e simulado um cenário alternativo, buscando ver se não se poderia ter um melhor desempenho desconstruindo as regras originais do plano diretor de Porto Alegre. E daí testando, então, esse desempenho ambiental dos cenários simulados, em que a gente tem algumas gratas surpresas, mas que nos trazem aí alguns desafios dentro do planejamento urbano para Porto Alegre. Aqui vou repassar rapidamente, porque a gente já falou um pouco sobre isso quando a gente falou sobre densidade, né? O conceito de densidade ele tem variado ao longo do tempo. No século XIX, ele se associava muito à alta densidade a questões de habitabilidade dos espaços, inclusive a proliferação de doenças, então densidades altas deveriam ser combatidas. Surge a crítica através da voz da Jenny Jacobs, que coloca que altas densidades deveriam ser buscadas em determinados setores da cidade, porque elas seriam as responsáveis por promover a vitalidade urbana, e hoje se tem uma visão de que, sim, a gente precisa que certos parâmetros de densidade, ou certos níveis de densidade sejam atingidos para garantir as qualidades que a gente espera do espaço urbano. Que é uma frase que recorrentemente a gente usa nas apresentações, né, que é do livro da Jenny Jacobs, que dá um pouco assim o tom também para a gente saber que não existe um número ideal. A gente sempre aqui está falando, né, e se busca, e as pessoas falam, mas qual a densidade apropriada, qual a densidade ideal? Esse número é muito difícil de medir, porque ele é uma questão de performance. Então, a gente hoje discutindo performance, discutindo desempenho, faz parte de discutir também essa dimensão da densidade. E o que acontece com a densidade, por que a gente está dizendo aqui que a gente precisa relacionar a forma urbana com a densidade, é porque a densidade ela pode acontecer de diferentes maneiras. Essa figura também é recorrente nas nossas apresentações, onde a gente tem o mesmo número de 75 unidades num prédio isolado, no quarteirão, distribuída em unidades residenciais, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, mas que é essa imagem média ali dentro desse diagonal, e num último ali colocando na borda do quarteirão. Todos esses 3 quarteirões têm a mesma densidade. Tem o mesmo índice de aproveitamento, o mesmo número de economias por hectare e o mesmo número de habitantes por hectare. Então, guardar na relação da densidade alguma espécie de controle, e ontem até na discussão do patrimônio histórico a gente falou que seria um parâmetro incompatível com querer resguardar a forma, justamente porque é um parâmetro que nada tem a ver com a forma, ou muito pouco tem a ver com a forma, porque diferentes formas podem ter a mesma densidade. Então, é uma questão importante, a gente convidou também os colegas do patrimônio para a gente poder também pensar sobre esse aspecto. Para relacionar a densidade de forma urbana, foi utilizada essa referência que a gente utilizou também no trabalho do Centro Histórico para Porto Alegre, no programa de reabilitação do Centro Histórico, que é da Meta Berghaus e Ponte do Perhaupt, que são um casal que fez, então, essa avaliação, um matemático e uma na área da arquitetura, e que fez essa relação. Como a gente poderia descrever, a partir de números, a forma da densidade dentro da cidade? Se o prédio é um prédio isolado, se é um prédio colado na divisa, se é uma casa, se é um arranha-céu. E daí, para isso, são pensados 2 conceitos muito importantes,
que é o limite da área onde a gente vai estar procurando verificar esse padrão, e para nós isso é muito precioso, porque a gente fala muito como identificar as diferentes características dos bairros de Porto Alegre. Existem indicativos de como isso pode ser medido, e como uma medida pode nos indicar se esse bairro está sendo ocupado mais com habitação horizontal, mais com habitação vertical, ou mais com uma habitação na borda do quarteirão. E para isso a gente precisa pensar nas diferentes escalas de agregação, que são um conceito também importante, muito precioso para o monitoramento, que é o lote está dentro de uma quadra, que está dentro de um setor, que está dentro de uma UEU, que está dentro de um bairro, que está dentro de uma região de planejamento. Essas escalas são importantes para a gente pensar quais as regras que a gente tem que pensar em cada uma dessas escalas. Aqui, então, a gente coloca um pouco, né? Cada um desses limites, eles podem ter desvantagens e desvantagens, também não vou me ater a isso, mas a gente tem que enfrentar essas questões dentro da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. Como não é objeto específico desse tema, eu vou passar essa parte, mas a gente pode voltar à discussão quando for discutir principalmente as regiões de planejamento, né? Então, aqui as escalas diferentes de agregação, o que é descontado do espaço público, considerando a escala do prédio, do lote, do quarteirão, do tecido e do distrito, sendo que o distrito seria algo mais semelhante, né, num bairro, o fabric seria mais um tecido urbano. Para isso, então, existem indicadores que fazem essa identificação de onde esses tipos de ocupação do lote ou do quarteirão têm em relação à forma urbana. Eu acho que alguém falou, mas acho que foi sem querer, né? Então eu vou continuar. Qualquer coisa vocês me sinalizem. Eu não vou me ater nessas medidas, eu vou ir diretamente para essas medidas, onde a gente vê aqueles 3 modelos que eu comentei antes, que têm a mesma densidade, né? Da casa unifamiliar, então, colado nas divisas, a ocupação na borda do quarteirão e o edifício isolado no lote. A gente percebe que eles fazem essa proposta de um diagrama, onde, de acordo com esse conjunto de indicadores que fazem parte desse quarteirão, aonde ele cai no diagrama. E onde ele cai no diagrama está associado com o tipo morfológico, com o tipo de edificação que seria na cidade. A gente percebe que o 3, que é o edifício isolado, justamente por ele ter uma taxa de ocupação menor, o índice é igual para os 3, então os 3 estão na mesma linha aqui, cada um deles tem uma posição diferente no gráfico. Então, a partir da espacialização e da relação da posição dessas tipologias no gráfico, a gente começa a conseguir entender qual é o tipo morfológico mais presente em determinados quarteirões de Porto Alegre. A gente utilizou no centro para reforçar justamente que no centro o tipo que mais existe é o tipo colado na divisa, com uma determinada altura, e que ocupa a borda do quarteirão. Provavelmente, se a gente aplicasse para o Bonfim, para a Cidade Baixa, a gente teria indicações nesse sentido. E isso nos dá um pouco de qual é o tipo, né, de ocupação. Se a gente aplicar em outros bairros, teria outro tipo de resultado. Falando do conceito de identidade no plano diretor de Porto Alegre, nós temos aí, né, como já foi falado, uma dimensão conceitual, mas nós temos também a dimensão espacial. Então, na dimensão conceitual, a gente tem, dentro das estratégias do plano, diferentes estratégias para o desenvolvimento urbano de Porto Alegre, através das regras que devem estar vinculadas às estratégias para a consolidação do território, e na parte de gestão e monitoramento, então, pensando nessas 3 componentes do plano, que isso eu aprendi também com a Marilu, ainda na época que a gente trabalhava, né, no desenvolvimento dos planos, teria essa componente da gestão e monitoramento, que acompanharia e orientaria a eventual necessidade de revisão, readequação dos parâmetros de acordo com a evolução da cidade. E tudo isso com um objetivo que faz parte da visão do plano e que nos parece bastante atual, que é Porto Alegre crescendo dentro de estratégias de desenvolvimento sustentável, harmonia com o meio ambiente e garantia de qualidade de vida para as futuras gerações. Pensando nas escalas, eu acredito que quando a gente falou em densidade, eu já mostrei esse diagrama, então também não vou detalhar ele muito. A gente tem ali de cima para baixo, desde as regiões de planejamento, as macrozonas, os bairros, as unidades de estruturação urbana, as subunidades de estruturação urbana, as quadras ou quarteirões, como a gente chama na lei, e os lotes, então, que seriam pequenas parcelas dentro dos quarteirões, os quarteirões contidos dentro da sub-UEU, a UEU com sub-UEUs dentro dela, isso dentro de um bairro, macrozona e região de planejamento.
Qual a relação que a gente busca, né, quando a gente diz que a estratégia e as regras têm que estar alinhadas? Se a gente pegar, por exemplo, o corredor da CIS Brasil, a gente pode ter uma estratégia que é de promover a ocupação de maior densidade em determinada via. A gente precisa que nas regras a gente preveja parâmetros compatíveis com esse adensamento. Por mais que isso possa parecer uma simplificação dessa relação, muitas vezes a gente vê que no território de Porto Alegre a gente não tem essa relação. E nessas diferentes escalas, a gente tem os dispositivos para controle de densidade que são aplicados. Então, na região de gestão do planejamento, a gente vê uma dimensão de uma escala mais conceitual. Na UEU, uma escala mais voltada para o zoneamento. Na sub-EU, a gente já começa a ter o acesso, através dos anexos do plano, das regras propriamente ditas, habitantes por hectare, o índice de aproveitamento e as questões de cota ideal, que seria aquela fração do terreno, né, por economia. No quarteirão, nós temos 2 controles, que são o solo criado e a transferência do potencial construtivo dentro dos estoques máximos para o quarteirão. Então, a gente acaba replicando, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um índice máximo, esse índice máximo para acontecer depende do máximo que eu vou ter disponível ali naquele quarteirão. E o lote é a escala onde todas essas regras são aplicadas. Quem constrói em Porto Alegre, quem propõe construções em Porto Alegre e faz a análise dessas construções, entende bem essa relação. Que a gente recebe ali Se quisesse, podia contratar a Cláudia, mas vou... Será que tem como silenciar? Silenciou já, obrigada. Então, sabe bem que é a partir do lote que a gente aplica essas regras aqui que estão previstas. Então, o lote acaba ficando com a carga de dar conta de atender todos esses elementos aqui das demais escalas. Hoje, para que a gente possa executar o potencial construtivo máximo de um determinado lote em Porto Alegre, existem 3 modelos que são aplicados. O modelo da edificação junto à divisa, um do corpo isolado no lote e um do corpo acompanhado de base. Esse último muito comum, em que as bases acabaram se convertendo muitas vezes nas partes de garagem, né? E as unidades habitacionais, então, colocadas no que a gente chamaria desse corpo. Que a gente coloca, que muitas vezes isso também é bem sabido por quem trabalha na área, mas acho importante reforçar aqui. A opção pela tipologia mais adequada em determinado lote, ou mesmo por aquela tipologia que esgota potencial construtivo, né, que nos permite o maior aproveitamento do potencial construtivo permitido para aquele lote urbano, ela varia de acordo com as dimensões do lote. Porque a gente vai ali fazer uma correlação entre a altura máxima, mas que tem recuos, né? E esses recuos são proporcionais à altura. A gente tem um índice que é multiplicado pela área do lote, então a gente tem uma padronização genérica aplicada a todos os lotes urbanos, mas quando ela é aplicada no caso específico de cada lote, considerando que a nossa estrutura de lotes ela não é homogênea, acaba resultando numa aleatoriedade em relação as tipologias que surgem em cada um desses lotes. Muitas vezes também o que acontece é o remembramento desses lotes, então lotes sendo juntados para conseguir atingir a altura máxima considerando os recuos. Isso a gente faz uma provocação em que estaria muito vinculado a um modelo ideal em que se eu posso ter esses edifícios que vão se isolando e vão ficando mais afastados conforme a altura que eles atingem, eu vou ter quase aquele modelo que os arquitetos bem criticam, né, de uma visão um pouco mais modernista da cidade, de garantir esse espaço verde nos edifícios, mas a verdade é que a gente pega essas regras que seriam talvez fariam um sentido, né, e teriam um bom desempenho se fossem aplicadas de forma regular em todos os lotes, elas acabam misturadas a outros tipos de ocupação, outros momentos de ocupação do quarteirão em Porto Alegre, e esse aqui é um exemplo de quarteirão real ali no bairro Petrópolis de Porto Alegre, em que a gente tem alguns edifícios nesse modelo mais recuado em altura, outros edifícios que colam na divisa, uma grande diferenciação dos tipos de edifício que nós temos nesse quarteirão. Aqui, então, passando, né, por essa parte dos conceitos, a gente vai para a parte onde se aplicou esses conceitos são aplicados para a construção de cenários, para estabelecer se as nossas regras de Porto Alegre elas estão respondendo aquilo que elas se propunham a responder. Quando a gente tem ali parâmetros de recuo, de altura máxima, estabelecidos de forma determinante ali no plano diretor, que estabelece, então, quais os números máximos que poderiam ser atendidos,
é prerrogativa que esses números garantiriam qualidades de conforto e de desempenho aí adequado para os quarteirões. Então, essa é o questionamento que tá sendo feito. Então, em relação ao estudo de área Porto Alegre, porque o bairro Petrópolis, né, na ocasião, se entendeu interessante por sobrepor 3 relações. Bairros com maior número de empreendimentos com imóveis em oferta em 2018, bairros com maior valor de venda por metro quadrado em 2018 e bairros com maior venda de estoques de TPC a solo criado entre os anos de 2014 e 2018. Isso considerando que também se fez uma leitura da cidade de onde estaria dentro do modelo a alta densidade, a média densidade e a baixa densidade. E aqui, só para chamar atenção para um caso curioso, né, a gente tem falado de 1/3 da cidade com maior densidade. Isso já está no nosso plano, né? Está no nosso plano. Essas são as macrozonas onde o plano estabelece que seriam, o intuito seria a densificação. Então, já está conceitualmente, né, expresso para o nosso modelo, não vem contradizer. Sobrepondo todas essas questões, então, o bairro Petrópolis aparece como um bairro em que essas 4 condições acontecem. Tanto é um bairro que teve, né, naquele período analisado, um número grande de empreendimentos lançados, venda de solo criado, o valor da venda alto e também uma previsão de alta densidade, por entender que seria interessante simular um bairro com pressão por desenvolvimento e que houvesse, então, esse foco no desenvolvimento. Passando aqui alguns indicadores sobre as unidades de estruturação urbana que incidem nesse bairro. O índice básico, ele prevê aí 15,5 milhões de metros quadrados, os estoques de solo criado chegam a 1,74 milhões, e o potencial executado, cerca de 9 milhões de metros quadrados, aí, fazendo uma conta aproximada de acordo com as edificações que foram demonstradas antes em 3 dimensões. Então, ali na direita, o potencial construtivo disponível, então, por quarteirão dentro desse espaço analisado. Os cenários, então, como eu comentei, né, são de 3 tipos, mas em um dos tipos a gente divide em 2. O cenário atual, o cenário simulado do segundo plano diretor, um com parcelamento atual e outro com remembramento de alguns lotes para conseguir atingir um potencial construtivo maior, e um cenário simulado alternativo. Se usou, como eu comentei, esse diagrama da referência da literatura chamado SpaceMate, que procura, então, relacionar esses, no eixo do X aqui, a gente tem a taxa de ocupação, no eixo do Y, o índice de aproveitamento, existe um índice de espaço aberto que aparece aqui na lateral direita para vocês ali, que varia de 1 a 0,25, e a altura das edificações que está colocada ali de 5 até 13 pavimentos. Mas poderia extrapolar, né? Só o diagrama básico. Então, já existe, né? E daí aqui é outra referência bibliográfica, que é do Van Ness, que buscou identificar as áreas nesse gráfico onde estariam incidindo as tipologias, desde a tipologia da casa isolada até a tipologia do grande edifício em altura, e cada uma dessas cores, então, representa essas características. Tudo que está em amarelo seria aqueles de menor altura, em vermelho os de média altura, em azul os de maior altura, e separados, então, pelo tipo, que estaria vinculado a esses tipos aqui demonstrados, o edifício isolado em altura, o edifício colado na borda do quarteirão, com menor altura, mas mais compacto na borda, e as casas, então, localizadas lado a lado. Existem outros conceitos que podem ser analisados por esse gráfico, que é a relação de homogeneidade ou de heterogeneidade, se existe muita semelhança no quarteirão ou se existe muita diferença entre os edifícios que existem no quarteirão. Algo que a gente também, ali para o centro, dando um exemplo, né, a gente tem quarteirões que têm uma grande homogeneidade, em alguns casos, onde os edifícios eles seguem o mesmo padrão tipológico. A maior parte do resto de Porto Alegre, a gente acaba tendo uma grande heterogeneidade, que a gente enxerga no gráfico. Essa bola maior representa o quarteirão e essas menores representam as edificações, né, cada um dos lotes avaliados. Então, se vocês pegarem esse pretinho aqui... Tenho, obrigada. Me ofereceram uma água aqui. Estou tentando falar rápido para dar tempo da gente discutir.
Nesse 1, que é o preto, a gente tem essa homogeneidade representada, né, onde a gente tem os edifícios muito próximos de onde cai no gráfico o quarteirão, e no 2 aqui a gente tem uma variação maior, em que a gente tem o quarteirão ali no centro, né, e os edifícios muitas vezes estão dispersos em torno dessa avaliação. Como é que foi feita essa simulação? Então, teve esse reconhecimento das escalas de agregação, como eu comentei, vai da cidade, bairro, tecido, quarteirão, lote e edificação. Aqui embaixo a identificação para essa parte de Porto Alegre, em que dentro do bairro Petrópolis, que é esse pontilhado aqui no segundo, se selecionou uma unidade de estruturação urbana, que é a 56, e nessa unidade de estruturação urbana 56 selecionaram 10 quadras, considerando algumas delas com interface com a Protásio. Ali é mais ou menos na altura, só que do lado esquerdo de quem desce a Protásio em direção ao centro, mais ou menos na frente, em frente ao barranco, aqueles quarteirões que tem ali na frente. São 10 quarteirões, 281 lotes e foram simulados 508 volumes edificados. Essa é uma visão, né, do quarteirão simulado. Aqui era importante para a pesquisa entender como foi feita essa simulação, o que serve de base. Para nós é muito precioso para entender quais são os dados de input e de entrada que nós precisamos ter para essa simulação 3D, que é a topografia, os eixos viários, os quarteirões, lotes e edificações. E a partir disso, então, a gente parte para uma descrição tipológica, que é entender qual o tipo que seria predominante dentro desses quarteirões. E aqui até não trouxe para comparar, mas depois vou disponibilizar para vocês os estudos do centro. A gente tem um modelo mais bem comportado, em que os tipos eles são muito mais semelhantes. Nesse quarteirão do Petrópolis, a gente tem um comportamento um pouco mais descomportado, um pouco mais heterogêneo, né? Em que a gente tem o quarteirão representado por esse círculo branco, e os lotes, então, representados por esses outro conjunto aqui, de pontos em preto, e que acabam não caindo muito próximos, né, a maioria do que está pensado ali para o próprio quarteirão. Então, aqui só mais alguns modelos, né, aquilo que eu comentei para vocês, se a gente pegar aqui, a gente teria, em tese, um modelo que se aproxima mais da edificação de média altura, mas considerando que quando a gente fala em altura mais elevada, a gente está falando de um arranha-céu, né? A gente não está falando dos edifícios que a gente tem em Porto Alegre, nenhum deles seria considerado um edifício que extrapolaria em altura, o que a gente tem hoje é a média altura. Na média altura, então, é que estaria fazendo uma configuração mais de borda do quarteirão. Quando a gente analisa os quarteirões, a gente vê que tem muita variação, então acaba assim dando espaço para a gente poder interpretar diferentes tipos ou adotar diferentes tipos como o tipo padrão desses quarteirões em Porto Alegre. Só alguns exemplos, né, que consideram, então, o que faria sentido, assim, também pensando em termos de quarteirão para essa descrição de como está ocupado o quarteirão, se ele tem mais edifícios desconectados entre si, se ele tem edifícios que formam uma frente de dois lados, ou se eles formam toda a borda desse quarteirão aqui, olhando de cima, né, uma projeção dos quarteirões modelo. E olhando o do Petrópolis, a gente chega talvez muitas vezes mais próximo dessa descrição dos edifícios que estão em certo nível dispersos dentro desses quarteirões. Reforçando, né, aquela relação em que o modelo ideal ele se distancia muito do modelo real da aplicação dessas regras que foram pensadas, então, de uma forma mais genérica. E aqui retomando, então, e colocando o que influencia, né, muito a tomada de decisão com relação a qual a opção de prédio que eu vou estar construindo. Se eu vou estar construindo na divisa, o corpo isolado ou base torre, está diretamente vinculado a essa variação do tamanho da testada dos terrenos. Aqui a gente remetia a um estudo que foi feito pelo professor Roni Anzol, que associava, né, a gente tem ali até a partir de 25 metros de testada, a gente tem um grande ganho com edifício isolado no lote. Se a gente está nos 12 metros de testada, 15 metros de testada, a gente acaba tendo um ganho maior de potencial construtivo quando a gente adota o edifício colado na divisa. Então, esse gráfico, assim, ele demonstra um pouco isso. A partir de determinada testada, cada uma dessas linhas representa uma testada diferente, né? Algumas testadas que são as menores, aqui em azul mais claro, elas não passam ali dos 6 pavimentos, como
é possível ver na cidade, né? Mas é importante esses modelos para descrever e para a gente entender melhor o problema. E as testadas maiores, então, elas têm um ponto ótimo ali com determinados pavimentos e em relação ao potencial construtivo, né? Óbvio que muitas vezes se constrói mais altura, porque se tem outros ganhos, mesmo que se comprometa um pouco do potencial. Mas aí já se demonstra que para muitos lotes aquele potencial é um potencial teórico, que nunca vai ser aplicado em determinado lote urbano. Aqui uma simulação, né? Esse primeiro lote é menorzinho, o último lote ele é de 25 metros, e daí a divisa ela faz sentido até uma certa dimensão, depois o edifício começa a ganhar vantagem em ser isolado. Então, por isso que a gente vê, né, essa variação dentro de Porto Alegre. Aqui só reforçando como é que foi dividido o gráfico para as posteriores avaliações de como se encontra o caso de estudo. E aqui, então, identificando cada uma dessas edificações foi identificada se ela se caracterizava mais como um bloco de menor altura, de média altura ou de maior altura, e como isso se comporta ali no gráfico e em relação à visualização 3D, né, dos edifícios que têm determinados tipos. A gente vê aqui no azul muitos desses edifícios que têm maior altura, que muitos deles são já do nosso plano, e os edifícios, muitas vezes, esses outros menores, eles são de outros planos, né? Tem uma dissertação que trata bem disso, e que a gente teve ali na conferência uma apresentação também sobre esse tema, que é justamente cada um desses planos, ele traz uma nova visão para a cidade. E agora até lembrei que a gente tem um colega, o Gomes, que esteve na última reunião apresentando, que quando fala, né, vamos preservar o plano, a gente às vezes tem que perguntar qual dos planos. A gente vai preservar o plano de 79, o plano de 99, porque realmente na cidade a gente enxerga esses diferentes planos tomando forma e compondo a paisagem de Porto Alegre. Aqui, só isolando, né, cada um daqueles tipos para melhor visualização. E aqui o que a gente percebe, né, se a gente vai ser um pouco mais preciso em relação a essa descrição, a gente tem esses edifícios com base e torre, a gente tem edifícios mais isolados, a gente tem esses edifícios que vão tendo esses recortes para fazer os pátios, né, que são esses justamente que eu comentei, vinculados ao outro plano. Que foi feita, né, então uma avaliação do quanto é heterogêneo, então os quarteirões que estão menos consolidados seriam aqueles, né, que a gente tem mais variação tipológica, os quarteirões mais consolidados são aqueles que estariam consolidando determinada tipologia. E a gente vê ali os quarteirões que também executam maior potencial construtivo. Então, sempre analisando a relação do quarteirão individual, do lote individual com relação a esse grupo do quarteirão, né? Então, aqui é um exemplo do quarteirão 33. Aqui teve uma certa configuração dos números que aparecem para cada um desses lotes, das letras, né, que estão colocadas aqui, mas eu também disponibilizei para o grupo a dissertação, onde é possível olhar com maior resolução essas análises. Aqui para outro quarteirão, para cada um desses quarteirões, né? Qual a estratégia que faria mais sentido, zoneamento administrativo ou zoneamento morfológico, considerando nossas estratégias de qualificação ambiental. E daí se buscou, então, a primeira simulação que foi feita foi com relação ao plano diretor atual. Por quê? Porque qualquer construção nova que se coloque dentro de um edifício, de um tecido já existente, ela vai ter um determinado impacto. Mas a gente parte do pressuposto que se o plano diretor permitiu determinadas regras, esse é meu cenário a ser comparado. Então, o plano diretor me deixa fazer isso hoje, esse é meu cenário em que eu tenho que buscar fazer uma ocupação ou pensar em regras que tenham um melhor desempenho. Hoje a gente tem as regras de desempenho atendidas pelo plano regulador que nós temos, né? Para isso também foi avaliado o que seria permanência em relação a esses lotes, por opção se deixou tanto os de estruturação, né, quanto os imóveis de compatibilização e imóveis que ali ainda estavam, em algum estudo foi declarado como casas típicas do bairro, um art déco moderno, casas neocoloniais, então essa era uma preocupação, é uma preocupação com o bairro Petrópolis, então foram colocadas aqui como permanências, então aquele tecido que não seria alterado, e se considerou que seria renovado, dificilmente renovado, todo aquele lote que executa mais de 50% do potencial construtivo previsto pelo plano diretor. Então, e que coincide muitas vezes
e na maioria das vezes, né, se espera que coincida com os edifícios que existem e que a gente sabe que dificilmente vão ser substituídos. Eu tenho um edifício ali de 10 pavimentos no Petrópolis, esse edifício não vai ser substituído, então eu não vou estar simulando ele. Ele tem uma probabilidade muito baixa de renovação no nosso cenário atual, em que a gente pode construir ainda, tem muita cidade a ser construída, né? E a partir disso, então, aqui até se coloca a tela, na época foi utilizado o software CityZoom, que a gente também utilizou para algumas simulações no centro, ele cedido pelo Núcleo de Tecnologia Urbana da URGS, também pelo professor Benami, que ele consegue ali, a partir do momento que eu tenho uma tela de configuração, eu determino qual é a taxa de ocupação que tem, qual é o índice máximo, qual é o número de pavimentos. Ele fez, então, se vocês verem, tem uns edifícios aqui que também em quadradões, eles são os edifícios simulados, que são esses edifícios num cinza mais escuro aqui, onde ele está buscando executar o máximo, ou ele simula pelo máximo da taxa de ocupação, ou pelo máximo do índice de aproveitamento. E isso tendo uma simulação considerando o tecido existente, daí vocês veem aqui uns lotes menores, né? E aqui esse segundo cenário já é remembrando. Então, onde eu tenho lotes de 10 metros, eu posso juntar com um outro para fazer de 15, para juntar e fazer um lote de 25. Esse segundo cenário é isso, porque hoje é o que o plano diretor permite. Então, eu posso ter essa configuração da direita no nosso plano diretor. E daí os resultados, eles demonstram assim, que acaba não se consolidando nenhuma tipologia. Por que isso é importante? Existem estudos que demonstram, e se a gente pegar um quarteirão em Barcelona, a gente tem uma tipologia super consolidada, ele é bem controlado, não tem uma variação do tipo de edifício que acontece naquele quarteirão. Ele tem uma tendência a ter melhor desempenho do que quando a gente tem misturas entre prédios, casas e outros tipos. Então, essas misturas, elas sempre devem ser tratadas de alguma forma que isso possa ser compatibilizado. A maior parte de Porto Alegre a gente já tem edifícios, então a gente vai estar trabalhando essa compatibilização com outras estratégias, que foi uma das estratégias pode ser a que foi utilizada nessa dissertação. Então, aqui onde caiu cada um, né? Uma questão que acontece bastante é que tanto no cenário B quanto no cenário C, aqui é um quarteirão. O cenário A é o que existe hoje. Tanto no B quanto no C, eu acabo aumentando muito a cobertura do quarteirão. Então, acaba sobrando pouco espaço livre se eu for pensar em termos de taxa de ocupação, o que com certeza deve ser avaliado, porque entendemos que faz sentido quando o solo ele representa, né, a situação ideal ali de permeabilidade, onde não tem permeabilidade do solo, a gente tem que realmente pensar a que serve a taxa de ocupação. Então, aqui os resultados, né, que foram alcançados, tanto do cenário existente quanto do cenário simulado. E aqui, né, o que acontece de transformação quando a gente tem. Eles acabam indo mais para uma tipologia de maior execução do potencial construtivo e, às vezes, acabam migrando de uma tipologia de média altura para uma de mais alta altura. Qual foi a ideia quando foi fazer uma simulação de uma alternativa às regras do plano de Porto Alegre? E aí eu acho que a coisa fica mais interessante. Pelo menos é a parte que eu mais gostei de fazer. Pensar, tipo, quais são as regras que deveriam fazer parte de uma estruturação macro, considerando as características que ultrapassam o quarteirão. Esse diagrama, quem viu a apresentação do centro, também viu algo semelhante, porque a gente utilizou conceitualmente. E na estruturação meso-micro, considerando as características dos objetos inseridos nos limites do quarteirão. Então, na escala da cidade, dos eixos, do tecido, a gente considerou a restrição da altura do aeroporto, a altura dos eixos, considerando que eixos de importância deveriam ser destacados, o alinhamento frontal de conjunto e as questões de insolação e iluminância que também vão aparecer na escala local. Em relação à escala do tecido, do quarteirão, do lote, do edifício, a altura para compatibilizar com as pré-existências, o alinhamento frontal das pré-existências e o alinhamento de fundos. E a questão da insolação e iluminância, como eu falei, pontuando nos dois. Aqui é um conceito, esse diagrama também a gente usa nos nossos projetos, né? Que é um pouco do que vem ali do conceito de Barcelona, que é de trabalhar com envelopes, então, para as edificações. Então, buscou-se simular aquilo que poderiam ser envelopes para as edificações dentro desse quarteirão. Para isso, então, como foi o procedimento, né? O procedimento foi pensar na situação atual, deixar fixas permanências, estabelecer, então, qual seria esse espaço para desenho das novas construções, estabelecer o alinhamento, levantar esse gabarito 3D, deixar o miolo de fundo
suficiente para que a gente pudesse ter essas condições de iluminação dentro desses lotes urbanos. Depois, posteriormente, um dos desafios era executar, no mínimo, o mesmo potencial construtivo que o plano diretor garante. E, para isso, se estabeleceram alguns pontos de altura. O que isso acarreta, e que eu entendo que também tem que ser alvo da nossa discussão aqui? Para ter o mesmo desempenho, nem todo lote teria o mesmo potencial construtivo. Essa é uma das questões que é levantada. Então, de repente, eu vou ter, como no centro, foi uma das previsões, né? Justamente porque se busca isso. Não vai ter, às vezes tu vai ter um edifício, um lote que faz mais sentido o índice ser 7, e talvez um outro lote o índice faz mais sentido ser 1. Estou exagerando na comparação, e provavelmente a gente vai ter diversos nuances nesses dois extremos, mas para que se a gente quer que o número de horas de sol de fachada seja o mesmo para todo o conjunto, a gente não vai ter o mesmo índice para todos os lotes. Então, são coisas para a gente pensar, né? Os pontos, então, com maior altura teve flexibilidade da forma, foi colocado, então, uma massa edificada mais na borda do quarteirão, buscando resguardar o miolo. E, surpresa, a gente consegue mais metros quadrados construídos, o que me deixou muito feliz, mas que também fazia parte do desafio, por causa que é para ser um gabarito, né? Então, é para ser maior do que a edificação final. Mas, mesmo assim, se conseguiu, né, mais construção. Então, se no primeiro ali a gente sempre parte do mesmo atual, o atual ele é um pouquinho maior que o atual dentro dos simulados, porque aqui a gente deixou só as permanências, né? Esses 217 mil aqui, que depois viram 210 por causa do remembramento, o cenário de simulação utiliza o remembramento, ele acaba ficando mais ou menos em torno desse número. E aí, no simulado, no uso do plano, a gente consegue ele atingir 200 mil, 300 mil metros quadrados, e aqui a gente consegue uns 380 metros quadrados. Bom, a gente teve aqui um cenário D que cai na mesma tipologia que os outros, mas que eventualmente a gente consegue aí o melhor desempenho do lote individual. Tudo bem, não, até aí talvez a gente não esteja com os maiores ganhos, mas o que então se procedeu, né? Uma das primeiras questões é avaliar essa questão do espaço que pode permanecer livre no quarteirão, e que depois isso vai se converter em termos de melhor desempenho dessas construções, considerando que a gente reserva um espaço maior para ventilação e para iluminação desses quarteirões. Aqui mais sobre as tipologias, mas eu vou aqui o quarteirão, né, como ele é e como ele ficou simulado ali dentro da proposta. O D é sempre a proposta da simulação alternativa às regras do plano. O que daí seria o próximo passo, né? Bom, conseguimos um bom potencial construtivo, estamos trabalhando na consolidação do tipo que mais acontece no quarteirão, mas será que o desempenho é maior, né? Ou é melhor? Melhor seria uma palavra mais adequada. Então, para isso, foi considerado para simulações de desempenho, para os resultados, o desempenho, ele considera na simulação todo o tecido simulado, inclusive o que está fora dessa área, né? Mas foi considerado para avaliar o desempenho o eixo, esse eixo de frente aqui, o eixo que é incidente para ambos, e o quarteirão central, então, justamente para conseguir avaliar essas relações de vizinhança. Então, a relação de vizinhança com o outro lado da rua, naquele primeiro caso, e do interior do quarteirão nesse outro. E foram feitas, então, as simulações de sombra focando, então, nas horas de sol, né, disponíveis, e para isso utilizados ali alguns momentos críticos para avaliar a garantia de 2 horas de sol nas fachadas. Essa é uma referência que a gente também encontrou recorrente na literatura de algumas avaliações de desempenho. Aqui, então, a avaliação de sombra do plano sem a construção e com a construção do nosso plano atual. A gente vê que realmente isso a gente demonstrou também no centro, as relações de recuo que existem em relação de uma edificação em relação à outra, elas acabam prejudicando, né? Elas não garantem que se preserve. Essas áreas que estão destacadas em vermelho são áreas com menos de 2 horas de sol. Então, às vezes, como a própria fachada faz uma sombra aqui, acaba tendo esse resultado aqui desses triângulos. Aqui a gente vê que acaba ficando uma fachada maior aí, com menos de 2 horas de sol, se a gente constrói o edifício de acordo com as regras do plano aqui do lado. E daí se avaliou de uma forma agregada, né? Quais as faixas que a gente teria menos de 2 horas de sol. Então, no modelo atual, a gente tem, considerando que toda a superfície seria 100%, no modelo atual a gente tem 9,15
com menos de 2 horas de sol. Nos modelos do plano ali a gente chega a 16. Se a gente consegue executar o modelo ideal do plano, a gente tem menos. Tem mais, né? Percentual de horas comprometida com menos de 2 horas de sol, então são 18% das fachadas. Então, se o plano queria que a gente remembrasse e fizesse isso, fica pior. E no simulado a gente consegue ter ali 14%, que não é um grande ganho, mas a gente considera que não está pior. E a gente está construindo 90 mil metros quadrados a mais do que no cenário do plano diretor. Então, aqui comparando, né, uma área que tem 2.448 mil looks, acaba ficando ali no plano diretor atual com 1.500. Então, que entendo que já seria suficiente para a gente questionar a qualidade das regras. Isso foi feito, então, para esse quarteirão central. Essa aqui é a tipologia que está sendo proposta, né, do miolo mais livre. Realmente, essas fachadas acabam internas, voltadas para essa área interna. Como a gente consegue preservar uma distância maior, acaba tendo um desempenho melhor. Foi mais restritivo, poderia, de repente, ser menos restritivo, mas foi o exercício feito ali naquela ocasião, mas que talvez motive aí novas análises que a gente possa fazer para outros quarteirões. Com relação à iluminância, a gente tem ali na faixa, que aqui não saiu, né, a legenda, mas que fica acima de 1.000 lux. No primeiro a gente tem 38%, nos modelos do plano a gente fica aí com 31%, e no modelo esse simulado chegou a 37%. Isso também se dá porque você tem um grande ganho escolhendo alguns pontos de altura, né, quando a gente tem essa variação, e que a gente sabe que faz parte do cenário de Porto Alegre ter uma variação. Então, talvez a gente tenha que pensar em como ter essa variação sem trazer agravos. E daí já estou chegando no final, são 5 horas, vai dar um tempinho da gente debater. O que se entendeu, né, que era interessante, que o trabalho ele trazia, então, contribuições para a identificação de tendências de padrões tipo morfológicos, para a proposição de alternativas para o potencial construtivo dos quarteirões, permitindo essa calibragem. Então, mais do que a gente está falando da simulação em si, dos resultados, é como a gente pode ter um modelo para avaliar a flexibilização dessas regras e o impacto que elas têm quando a gente toma uma decisão considerando um conjunto de quarteirões. Então é isso que a gente está discutindo mais, né? Eu vi que teve alguns comentários, mas depois eu vou abrir também para as inscrições com relação a outros aspectos de mobilidade, de infraestrutura, tendo que é um modelo que tem que ir agregando essas outras variáveis. Aqui era um modelo, como era para uma dissertação, né? Óbvio que ele se restringiu em alguns pontos. Mas, felizmente, eu digo que ele já deu resultados, porque a gente já vem aplicando no caso prático dos programas que nós vemos elaborando e também nas análises que a gente faz de projetos para Porto Alegre, desde que a gente está com essa estrutura de diretoria com a nossa diretora Patrícia. O que é importante com relação também a essa parte dos modelos? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. O grau de consolidação dos quarteirões também é algo que traz uma contribuição, porque a partir desse momento que a gente entende que alguns quarteirões têm mais potencial de transformação, a gente consegue daí estar pensando em regras que podem estar... a gente pode estar focando nosso radar nesses quarteirões que têm maior potencial de transformação, né? Onde podem vir as maiores transformações. Isso também a gente fez análise no quarto distrito, né? Também foi a motivação para a gente pensar a área com maior potencial de transformação. A análise do impacto da aplicação das regras urbanísticas e a transformação, né, dos tecidos urbanos, para a gente poder ter esse controle, então se torna um indicador importante nesse sentido. E a consideração do impacto da aplicação das regras em diferentes a partir de diferentes atributos. O que eu ia comentar antes, que me escapou a ideia, é que esse trabalho também foi apresentado no ISUF, que é um seminário internacional da forma urbana. Enfim, a gente também foi selecionado para esse ano para apresentar o projeto do centro, mas acho que devido à escassez de recursos aí, talvez não vamos poder estar presentes, mas vamos procurar outras alternativas, porque a gente já tem, né, uma reconhecida contribuição dentro da área de conhecimento a partir dessas análises que estão sendo feitas. A gente acha bem importante para um legado aí para Porto Alegre. E também, assim, através da aplicação desse modelo, demonstrar que é possível qualificar o ambiente com maior flexibilidade na forma e maior rigidez no desempenho. Então, a gente não está falando que a gente vai ser flexível em tudo. A gente está falando que, ao invés de focar a nossa flexibilidade, a nossa rigidez nas regras de conformidade,
das taxas de ocupações determinadas, das alturas determinadas, a gente vai ser rígido no desempenho, vai ter que garantir tantas horas de sol, vai ter que garantir que não prejudica a ventilação do quarteirão, vai ter que garantir, como, por que não, né, como foi colocado ali, que a gente vai trazer contribuições para a melhor otimização da infraestrutura urbana instalada. E daí aqui, olha só, isso aqui já estava, né, Guilherme, na dissertação, que tinha a possibilidade de aplicação da metodologia para outras regiões de Porto Alegre. E aí eu já colocava o quarto distrito lá em 2019. Em 2015, quando eu entrei em Porto Alegre, a gente estava trabalhando o quarto distrito, né, e já imaginava que ele poderia ser um território muito, muito fértil para a gente pensar essas transformações. O centro é muito precioso, em sentido de consolidação, e por isso a gente utilizou nele pensando em consolidar muito do que existe, mas no quarto distrito a gente vê esse potencial de transformação que também é maravilhoso para repensar essas estruturas na cidade. E eu falei bem rápido, mas tentei colocar tudo aí num tempo que fosse possível para compartilhar essa experiência desse estudo com vocês. Agradeço a atenção de todos e vou pedir então que comecem as inscrições para a gente poder ter um debate sobre esse tema, que vocês veem que é bastante complexo, mas que a gente precisa realmente dar um passo adiante. Porto Alegre tem história em ser vanguarda em planejamento. Se é verdade que nos primeiros planos diretores a gente sempre trazia um passo adiante, a gente não pode se abster de, nesse plano diretor, dar esse passo também importantíssimo de trazer uma contribuição para todo o Brasil. Óbvio que a gente tem a ambição que seja para todo mundo, né, com relação ao novo modelo para pensar nossas regras urbanísticas. Obrigada. Primeiro inscrito na minha lista aqui é o Rinaldo. Pode abrir o microfone e já falar, Rinaldo. Eu vou pegar também meu caderno para ir anotando e poder ir contribuindo também depois das falas de vocês no debate. Estão me ouvindo? Está funcionando o microfone, ontem eu estava sem. Provocação da Carol, ali, né, nos convidando do eixo do patrimônio para vir para a infraestrutura urbana. E é muito prazeroso, né, já vi a tua apresentação do centro, algumas coisas do quarto distrito, pelo menos a mim pessoalmente, assim, como quem vem da área acadêmica também como professor, que tem um pensamento muito alinhado, né, assim, a minha visão, né. Tem uma coisa assim que os nossos planos, fala isso assim, quando a aula eu brinco assim, que eles eram planos cabalísticos, assim, tu joga uns números, né, tipo, jogou os búzios e sai o que sair como cidade, né? Não se tem uma visão tipo morfológica do que isso pode ou poderia acontecer. Né? Sempre talvez um pouco remetendo a um possível detalhamento posterior dos planos, e não falo desse, né, de 79 aconteceu a mesma coisa, que não se consagrou nunca nenhuma forma de cidade, pelo menos nos planos pós-79. Se a gente olhar os antigos, né, e olhar o centro, início da João Pessoa, a própria Salgado Filho, tu vê que tinha uma outra leitura e construção de cidade que se perdeu aí no pós-anos, né, pós-plano de 79. Mas a minha colocação assim, que eu acho que talvez esse estudo é muito bom e traz uma coisa muito diferente de leitura de plano diretor, que é essa regra geral, né, para a regra tipo morfológica, que tu começa a pensar, né, uma tipologia de cidade. E várias coisas, né, que traz ali no teu estudo, que é muito bom, e na outra, parece que a gente falou lá do Raul Justo, do Lores, né, tu cai num modelo, né, chamado, eu gosto de ter um modelo, mas que remete muito à configuração Barcelona. Né? Eu cito assim, a ocupação periférica, o miolo do quarteirão livre, né? E aí eu puxo para o nosso, sabe, que em termos de patrimônio, né? Que Barcelona, talvez, né, pela excelência do plano de Cerdá e das coisas assim disso, na Europa, né? E no Brasil, eu cito Brasília, que só é Brasília até hoje porque nasceu tombada. Né? Brasília, se não tivesse sido protegida em seu plano piloto, ela não seria mais a Brasília, né, construída. Né? E Barcelona, a mesma coisa, se não houvesse assim, todo um regramento, né, muito forte, né, e enxergar esse regramento como uma qualidade urbana, qualidade de visão morfológica de cidade, né, poxa, já teria sido há muito tempo destroçado. Né?
quem conhece Barcelona e sai um pouquinho além da construção tradicional do centro de Barcelona, viu que as coisas já houve descaracterização, apesar de ser um modelo da quadra do Enxame. Né? O @22 resgatou muita parte de uma área que era degradada, tipo o nosso quarto distrito, buscando muito, né, a referência a Barcelona do Cerdá. Né? Então, aí que eu coloco assim, que essa tua última simulação, né, e aí por pegar um bairro tipo Petrópolis, que se passou por pouco tempo, mas teve todo um grande desgaste por causa do inventário que foi encerrado o ano passado, né, nós conversávamos isso ontem no Júlio Brasil, que é um bairro que tem, né, uma característica muito forte, né, e que a tua simulação, né, na dissertação ali, pontual de reconstruir a coisa que dá uma densidade igual, que dá mais metros quadrados, se tu pensar pelo olhar do patrimônio do que está inventariado, ele é muito respeitosa com o patrimônio. Né? É uma harmonização. E sempre há um discurso, às vezes, um pouco contrário, dizendo que o patrimônio está engessando, que o patrimônio está colocando... Não, ao contrário, ele está dizendo assim, a ambiência urbana do Petrópolis, que era que todo, né, uma parte da população queria preservar quando começou o movimento, assim como Moinhos, né, e outra parte queria verticalizar, porque é um pouco, talvez, a falácia de que a verticalização é a única maneira de densificar, mas isso vem, né, do quê? Vem do nosso plano da mudança desses índices, que parece que é a única solução, né, principalmente esse último plano, depois que liberou as alturas, que é tu relembrar o lote e fazer a torre, né, e repicar isso. E tu mostra que isso não dá um bom desempenho, porque as torres da gás em Porto Alegre, quase um carimbo, elas estão situadas quase da mesma maneira em qualquer orientação solar. Né? Depende do lote. Né? Quase um carimbo já do padrão 3D. Então, eu acho assim que o patrimônio, e aí estamos numa área de interesse cultural, quando falava assim nos estudos que tinham lá atrás, é justamente isso, né? Uma conversa muito similar ao que tu apresenta ali, que é olhar essas áreas, né? Os bairros característicos da história e como isso se comporta, né? Com uma nova visão em termos de desempenho e, né, se tu poder detalhar isso, assim, uma visão tipo morfológica, de qualificação de visuais, tanto do espaço edificado privado quanto do público. Né? E não, né, ficar na coisa cabalística do número, vamos revisar índice de aproveitamento, taxa de ocupação, joga os búzios, e tu vê, né, desculpa, aí a minha percepção, ele falou do eixo Assis Brasil, né? Vamos tirar um pouco da cidade mais valorizada em termos de metro quadrado, né? Quem conhece a Zona Norte, né, Assis Brasil, pegar aquela área do Triângulo, né, que era uma área baixa, aquela coisa toda, né? O que se transformou aquilo como paisagem urbana, uma verticalização excessiva em determinados pontos, né, não tem qualidade para as edificações e nem como qualidade para, né, o morador, né, em termos de desempenho urbano, desempenho das edificações. Então, acho que esse caminho que tu mostra, muito contente que isso contamine realmente essa revisão, né, desculpa falar tanto assim, mas é aquela coisa assim, mas é uma revisão que ela é quase pontual em vários aspectos. Né? Então, como tu articula isso numa revisão de pouco tempo, num plano diretor, né, para deixar esse espaço aos detalhamentos, né, né, para esse, qual o caminho, né, nessa nossa revisão. Obrigado. Excelente, Naldo. Que bom que vocês puderam estar presentes, né, nessa reunião. Acho que essa conexão a gente já tinha falado, né, do desempenho com o patrimônio histórico. É importantíssimo, porque um reforça o outro, e acho que a ideia é também demonstrar como a gente pode ter soluções que garantem essa preservação e não prejudicam o desempenho, não prejudicam o comprometimento do potencial construtivo das áreas da cidade. Acho que o patrimônio, com certeza, ele pode ser uma oportunidade. Hoje a gente não tem um modelo em que isso seja, por diversos motivos, acaba não sendo dessa forma, né? E acho daí entra no debate, até não sei se a Patrícia, nossa diretora, segue, né? Mas a gente fala muito dessa ideia dos planos de pormenor. Ah, então tá. Então qualquer coisa me complementa. Dos planos de pormenor,
que é justamente porque a gente vê ali o quanto precisa ser desenhado algumas coisas, o quanto algumas soluções têm que ser naquela escala do eixo, do quarteirão, o quanto algumas soluções, bom, em alguma medida a gente pode ter questões genéricas, né, para algumas áreas da cidade, mas algumas áreas, e acho que o patrimônio ele acaba trazendo a necessidade dessa componente do desenho para poder fazer essa compatibilização. Aqui até uma coisa que eu não comentei, né, a gente não tinha avançado, depois no projeto Centro a gente avançou, estabelecendo também essa questão das bacias visuais dos elementos que são importantes referenciais do espaço. E aí a gente começa a colocar, nem tudo é uma ciência exata dentro da arquitetura e urbanismo. Eu sou uma defensora disso, mas os modelos nos ajudam a trazer algumas evidências, a fazer emergir alguns padrões e a reforçar aquilo que, em tese, muitas vezes a gente já percebe. Óbvio que se alguém for desenhar um quarteirão, pode chegar àquele mesmo desenho e pode ter esse mesmo desempenho sem nem testar o desempenho, sendo um bom arquiteto, vai considerar ali os princípios da boa arquitetura e vai chegar a um bom projeto. Mas para fazer isso em escala, poder trazer esses modelos para o debate, a gente fala muito de trazer para a conferência do plano cenários para discutir, e é justamente isso, ó, a gente tem A, B, C e D. O que a gente quer para a nossa cidade? No A a gente tem isso, no B a gente tem essa outra condição, então acho que são questões bem importantes. Não vou me alongar só para já passar para a segunda escrita, que eu vi que uma terceira pessoa também já levantou a mão, então já vou passar para a Ana Tércia, que se eu não me engano era a segunda. Ok. Estão me ouvindo? Então, Vanessa, parabéns, achei excelente o trabalho, eu não conhecia o teu trabalho, achei que perfeito, e, enfim, até tu me corrija se eu estou errado, mas pelo que eu entendi, assim, o teu trabalho corrobora uma tendência que é de rever a questão do zoneamento, né? A ideia de que os índices construtivos, enfim, números, né, índices abstratos, vão direcionar uma configuração vinculada ao zoneamento, ou seja, ao mapa, né? Regras que estão vinculadas ao mapa, né? Que é uma tendência que vem sendo questionada, né? Então, eu achei bem importante assim que tu faz toda essa análise dentro do lote, da relação do edifício com esse entorno, com impacto, então, com os parâmetros de desempenho, que tu chama de parâmetro de desempenho desse edifício, e, enfim, a questão da insolação, o impacto desse edifício. Eu achei interessante assim fazer um paralelo com o conceito que eu trago na minha tese, que é a ideia de que tu chama de parâmetro de desempenho, eu chamo de regras relacionais, que traria esse conceito para dentro do perímetro, da escala macro-local, dentro do perímetro urbano, numa escala maior. Ou seja, a ideia de que quando tu vês o desempenho desse edifício na relação com os outros, e o impacto da insolação, enfim, o reflexo que tem na qualidade habitacional desse edifício, eu trago a ideia dessas regras relacionais no sentido de que eu vou relacionar um elemento urbano com outro elemento urbano e buscar uma condição específica para esse espaço. Então, por exemplo, eu vou fazer parâmetros, não são parâmetros de desempenho, são regras relacionais, né? Porque, enfim, é uma outra teoria que sustenta a minha tese, diferente da tua, né? A teoria da complexidade. Mas eu vou buscar uma condição urbanística a partir de uma relação entre um elemento urbano e outro. Então, por exemplo, eu quero criar uma ambiência, né, numa praça, eu quero estimular uma vitalidade, enfim, eu vou estimular determinada tipologia de edifício. Então, eu vou relacionar o edifício com o espaço público. Da mesma forma, eu posso relacionar um edifício com um agente urbano. Então, eu classifico 4 tipos de elementos urbanos, que são os agentes, os edifícios, os espaços, e essas regras são regras que relacionam esses elementos buscando condições, né? Também questiona a ideia de zonamento. Então, é uma tendência que pode dar margem para mais flexibilidade, né, no território, né, e não está condicionado ao mapa, ou seja, não é um índice que está vinculado a um território, e sim, ele está vinculado à busca de uma condição de qualidade de vida, enfim, uma condição urbanística que está sendo promovida naquele território. Então, eu achei muito assim, convergente, eu acho, que realmente são tendências, achei fantástico. E assim, até eu acho que vi um questionamento ali, a ideia de como se pode pensar a questão da flexibilização urbanística quando se pretende um planejamento urbano inclusivo, né? Então, um conceito também que eu trago na minha tese é a ideia de que tu teria, nesse sentido, que preservar as vulnerabilidades de cada elemento urbano. Tá? Então, nos edifícios, teria que preservar o patrimônio histórico, aquilo que não pode ser mexido, então, dentro dessa flexibilização.
nos espaços públicos, espaços abertos, teria que preservar, proteger, digamos assim, as restrições ambientais, né? Nos agentes, tu teria que proteger as vulnerabilidades sociais, enfim, as minorias, e nos usos, tu teria que proteger determinados usos frente à sensibilidade deles, como, por exemplo, educação, saúde. Então, sim, só para ilustrar, eu acho que fiquei bem assim, feliz quando eu conheci o teu trabalho e vi que assim, é bem convergente com assim, também a minha forma de ver o planejamento urbano, e acho que, enfim, é uma contribuição fantástica em termos de revisão, né? Para a gente pensar a questão do monitoramento também. Tá bom, é isso. Parabéns. Obrigada, Natécia. Acho que uma questão, assim, que eu até hoje, Natécia, ninguém me respondeu, assim, eu não encontrei, assim, de forma tão objetiva quanto eu gostaria, é como a gente poderia vincular na lei essa questão dos indicadores, sabe? Porque, no fim, a gente está falando que a gente quer determinadas qualidades. A tentativa de ter números é para ter a qualidade lá no final. Então, a gente já está demonstrando que talvez a qualidade não ficou garantida pelos números que foram previstos, esses números cabalísticos, como disse o Rinaldo, né? E que eu concordo, assim, muitas vezes a gente pergunta para os antigos de onde saíram esses números, né? E muitos deles, bom, vieram de alguma simulação pontual, mas que naquele momento precisou ser feita de uma maneira mais abrangente e não conseguiu utilizar uma base da realidade local, né? Acho que daí a gente conseguiria ter um vínculo importante se a gente estivesse vinculando as regras a chegar a algum objetivo, que é mais ou menos também, é a linha também que está falando, né? Acho que por isso que a gente entende convergente aí essas duas abordagens. Eu vi que mais alguém levantou a mão, deixa eu dar uma olhada para ver quem é. Eu tenho aqui na minha ordem. Eu ia dizer, eu tenho tu primeiro, depois a Denise. Eu só fiquei na dúvida se estava na ordem certa. Mas eu sou agora, sou eu. Pode falar, eu vou fechar o meu, porque nós estamos uma do lado da outra aqui, quase. Eu estou aqui, para mim, aparecendo como terceira. Eu tem sou alguém dois. aí no meio. Eu sou dois, sou eu. Eu vi porque eu vi quando tu se inscreveu. Tá. Mutou, Patrícia. Opa, peraí. Primeiro eu queria dar os parabéns. Eu tinha já lido a tua dissertação, mas eu não tinha visto tu apresentar ainda, né? E eu quero dizer que eu sou uma grande entusiasta do teu trabalho. Bom, tu sabe disso, né? Então, mas, assim, acho bem interessante o que eu vou comentar, respondendo a pergunta dos colegas, e respondendo a pergunta dos colegas, ali o Felisberto, que comentou, que, na verdade, eu acho tão interessante esse trabalho, porque ele considera a característica do local como ele é, né? E Porto Alegre, ele foi, tem vários tempos aí, sendo vários períodos de construções, como a Vanessa pontuou, e a cada plano diretor, parece que o plano diretor desconsidera tudo o que foi feito. A gente fez algumas análises, inclusive ali no centro histórico, assim, que as próprias edificações não conseguiam se revitalizar, se transformar, pela simples aplicação do que estava ali. Elas não conseguiam. Ali estava tipo zerado o estoque de solo criado. E o estoque de solo criado, porque por alguma razão se entendeu que ali estava saturado. E aí, logo que entrou a Lei do Centro, por exemplo, uma série de demandas assim de pessoas pequenas assim tentando se transformar, se reabilitar. Tipo uma coberturinha, uma garagenzinha, sabe? Coisinhas assim, que são coisas que estavam lá consolidadas e que o plano não considerava, porque ele estava baseado num parâmetro lá que alguém inventou, bem como o Reinaldo falou, não, jogou lá um número cabalístico lá, tal número, 52 metros é a altura da máxima né? Não faz sentido isso, gente. O que faz sentido é o valor que aquela edificação vai trazer. No caso, o que a Vanessa está pontuando em relação a desempenho é se aquele objeto que vai ser ali vai se relacionar bem com o entorno e se ele vai gerar qualidade para aquelas pessoas que vão morar ali. Ponto. Se ele for de um jeito ou de outro, enfim, se aquela solução for boa, é isso que importa. E aí, o Felisberto perguntou, e a mobilidade, não sei o quê, e os outros locais?
Bom, esses também são elementos que nós vamos ter que olhar. A gente vai ter que subir lá por isso que a gente está trabalhando até no GTCT, tentando identificar como que as pessoas veem a característica de cada local. Bom, a característica de cada local entraria como os objetivos ali, como a Vanessa pontuou, as estratégias de desenvolvimento daquele local devem ser consideradas também. Então, só que daí ela vai ser considerada como o objetivo a ser atingido naquela análise, né? E não necessariamente o parâmetro. Aquilo ali vai ser um fator a ser considerado. Então, a gente passar a adotar essa forma de avaliar, ela considera muito mais a característica de cada local, a valorização. É muito mais fácil para nós vincular o atendimento de um objetivo de um determinado território dessa forma do que com esses números que para mim não fazem sentido, sabe? Então, essa é uma excelente provocação para nós, assim, eu acho. Excelente, Patrícia. Acho que a gente realmente tem discutido isso muito internamente. Acho que a gente fica muito feliz de trazer esse debate também para os membros desse grupo. A gente, por vezes, né, fica assim em dúvida de trazer apresentações mais técnicas, mas acho que realmente a gente está rompendo aí uma barreira. As últimas discussões que a gente teve sobre densidade ali no grupo, entendo que apontam essa necessidade da gente entender bem esses conceitos, divulgar esses conceitos, poder ter esse alinhamento, né, em relação a esses aspectos, para poder cada vez mais estar tendo um debate que vai no sentido de ter propostas para o nosso plano, né? Então, realmente, assim, a gente avança. Eu acho que eu não consegui ler todas as perguntas, mas eu vi uma ali que eu fiquei com vontade de dizer, acho que foi da Claudete, sobre a questão da inclusão social. A gente já tem pesquisado alguns índices que falam sobre a questão da segregação social, e a gente precisa ter indicadores que realmente consigam ver se a gente está conseguindo promover uma variação maior do perfil de renda, do perfil social das pessoas que estão indo residir em determinados bairros, né? Isso faz parte, assim, de um controle de densidade, de um acompanhamento, não é um controle, é mais um monitoramento da densidade de áreas em que em algumas cidades não é só a densidade, mas a densidade qualificada. Então, se a gente consegue ter, dentro da densidade que a gente espera para um território, um mix de classes sociais, um mix de etnias, um mix de perfis, desde estudantes, idosos. Então, se a busca pelo projeto é que exista esse mix, tem que ser feito esse acompanhamento, sob pena de, bom, passaram-se 5 anos, eu não estou atingindo esse objetivo, então talvez eu tenha que rever meus incentivos, minhas regras, por que não está se conseguindo, né? O projeto já teve um tempo, conseguiu arrecadar recursos, pode investir também em soluções de moradia, além da qualificação do espaço público e das infraestruturas. Então, são coisas assim que a gente tem que discutir, que fazem parte dentro desse modelo de gestão. Então, a gente não consegue aqui não discutir os temas integrados, né? Porque tem a ver também com o sistema de gestão e como a gente articula esses diferentes temas na cidade. Eu acho que, levantada a mão aqui, deixa eu ver, acho que temos... É Denise. E daí, entendo que a gente encerra com a Denise. Na próxima reunião, a gente abre um espaço também. A gente vai ter uma reunião de consolidação, né? Em que provavelmente a gente vai ter que retomar diversos dos temas que a gente debateu, mas para a gente não ir muito além do nosso tempo aí, que daqui a pouco o pessoal começa a ter que sair, né? Para a gente poder garantir. Mas acho que está tranquilo, Denise, pode fazer suas colocações. Ok. Bom, quero começar dizendo o seguinte, vou tentar cumprir aqui a minha função, que é de trazer para dentro do grupo a cidade vivida, né? Aqui como não técnica, né? Fiz uma série de anotações à medida que a apresentação foi acontecendo e depois com os comentários de vocês. Então, vou procurar seguir as minhas anotações para ser mais objetiva. Bom, a primeira ideia que me ocorreu lá no início foi o Neuffer, né? Aquele grande histórico manual, né, da arquitetura, que traz a ergonomia, as medidas e tal. E a citação do Lincoln, que colocava ali qual o tamanho ideal das pernas, né? Os corpos ocupam um espaço. E nós temos aí, deve haver um estudo
percentuais, índices, enfim, a altura das pessoas está aumentando, né? A quantidade de colchões no modelo americano vendidos em Porto Alegre tem aumentado, ou seja, os espaços também precisam aumentar, né? Enfim, a questão... deixa eu pular essa aqui. Das ocupações, tá? A importância de colocar o critério de desempenho no centro dessas questões todas, né? Desse debate todo, como tu colocou ali, Vanesca, na tua fala. Eu tinha acabado de fazer a anotação quando tu fizeste a fala. E aí me ocorreu a questão do projeto de ocupação Mauá, né? Onde nós temos ali a previsão de construção de torres, né? Segundo eu soube, seriam inicialmente de 100 metros de altura, teriam sido aí diminuídos esses valores, né, esses números, mas enfim, aí a gente tem a questão não só da insolação, mas a aeração e também tem ali o aspecto histórico, então a gente já tem esse debate acontecendo na cidade, né? E é importante que esse debate possa estar dentro, né, das definições das alterações aí dessa revisão do plano diretor, né? Ou seja, a gente não pode ignorar nessa revisão toda essa questão que já vem sendo debatida e alternativas sendo propostas aí de parte da população que vive e pensa essas questões. Quero trazer aqui um dado que é o das ocupações. As ocupações irregulares sempre aconteceram, continuam acontecendo e continuarão acontecendo. E aí eu quero trazer uma situação que está começando ali na Estrada Retiro da Ponta Grossa. Quem passar pela estrada vai ver. Tá? Próximo ali é o UBS da Ponta Grossa, já estou dando assim uma localização aproximada para quem quiser fazer esse passeio, né? Tem ainda a oportunidade de visualizar isso no momento inicial, tá? Soube que já foram tomadas aí as primeiras medidas, e por isso mesmo eu quero trazer a questão dos limites que nós temos aí na legislação, naquilo que é possível ser feito, né? Se isso tem alguma previsão de interferência prevista, né, dentro das normas do plano diretor, se não existe, como colocar isso, essa questão aí do controle, né, das ocupações para que elas não aconteçam, já foi colocado em outras ocasiões, em outros grupos também, isso é um problema recorrente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que considerar que é necessário que se tenha uma política habitacional forte e efetiva, né, para as populações de baixa renda, porque o que a gente vê, no final das contas, é que essas ocupações, o solo está sendo vendido, né, a gente sabe disso, e isso acaba ensejando depois, lá na frente, a solicitações de regularização fundiária, de ocupações, né, irregulares, que ensejaram o quê, né? Problema ali que a gente tem hoje nas demandas do AP. Eu forneci ali para a Tânia, que me solicitou outro dia, as demandas da região sul. Eu forneci agora de tarde, depois de dar uma analisada, e é isso que a gente vê. A regularização fundiária, drenagem, dragagem, problemas, né, de inundações, problemas, enfim, de lixo, de tudo, né, cuja origem é essa. Então, acho que a gente tem que colocar isso também aí nesse debate, né, porque não se trata de excluir a população de baixa renda da possibilidade de ter uma moradia, né, não. É garantir que essa população tenha, sim, moradia digna, né? E que isso não onere ainda mais
os cofres do município. Se a questão, né, tem que ser colocada do ponto de vista monetário para ela ser valorizada e resolvida, então vamos fazer isso, né? Do ponto de vista de custo para o município, acaba sendo muito maior o custo também, né? Então, eu quero trazer essa questão para dentro da do nosso debate e finalizar aqui, achei bem interessante, essa questão ali das unidades que não têm ocupação, né? Existe uma oferta de unidades maior do que a demanda, né? E aí, nesse momento, eu quero lembrar aquela leitura que foi posta ali no nosso grupo, muito bacana, que fala sobre isso, né? Onde, num dado momento, o autor coloca, inclusive, uma mudança, né? No papel ali enfim, da análise da ocupação do mercado imobiliário nesse processo de ocupação, né? Quando se fala ali no adensamento próximo aos centros, né? Então, que não se trataria de construir novas habitações, né? Mas sim de fazer uma análise, né? De viabilizar a ampliação, né? O adensamento, mas considerando os problemas que esse adensamento vem trazendo, né? Como ali no caso de São Paulo, que a gente viu ainda nos meios de comunicação essa semana, né? Que o plano diretor está sendo modificado, considerando a modificação anterior, que é a citada nesse artigo ali que nós estivemos lendo hoje, que possibilitou o quê? A construção, né, de unidades que não eram aquelas inicialmente desejadas, né, próximas ali às estações do metrô. Então, aqui uma alteração no plano diretor que tinha uma intenção e acabou gerando uma situação, né, contrária àquela que era desejada. Então, eu trouxe muitas questões, muitas situações, né? Não me proponho a respondê-las, mas apenas trazendo, então, essa questão da realidade, do que a gente vive, das dificuldades que a gente tem, e propondo aí uma reflexão considerando, né? É isso. Passei alguns minutos das 17h30, mas acho que eu consegui diminuir aí o tempo de fala dessa vez. Obrigada. Obrigada, Denise. Nossa, foi super objetiva, né? Colocou várias questões aí que depois a gente vai revisitar nas falas para colocar também no nosso quadro, consolidando, né, as problemáticas que tem que fazer parte, tem que estar no nosso radar quando a gente estiver pensando em estratégia, sempre voltar e pensar se essa estratégia está sendo efetiva ou não para determinada problemática. A Tânia até me mostrou para mim ali para compartilhar as demandas, né, que tem encaminhadas para elas, bem importantes. Acho que tem muitas questões que tu falaste aí que poderiam ser objeto de monitoramento, né? Essa questão do sucesso do plano, se a gente esperar a próxima revisão para entender se teve sucesso ou não as ações que foram pretendidas, a gente corre o risco aí de passar 10 anos e não atingir aquilo que estava pensado, né? Por isso que a gente fala muito de acompanhar o impacto que essas regras vão ter para a cidade. Eu vi que o Felisberto levantou a mão. Eu não vou ninguém sem falar. Pode falar. Posso só fazer falar bem rapidinho, assim, nesse sentido, né, da questão da proliferação das ocupações e todas essas dificuldades que eu citei, Zona Sul, que é de onde eu venho, um dos espaços para onde mais a cidade está crescendo e continuará crescendo. Ou seja, o problema nessa região vai ficar cada vez maior, porque inclusive as ocupações estão acontecendo cada vez mais nessa região. Ok. Não, bem importante, até porque no modelo original ali do plano a gente viu que não era uma das regiões foco, né, de alta densidade, então talvez por isso também não tenha recebido alguns projetos de desenho que sejam compatíveis. Então, alguma decisão vai ter que ser tomada, né, se esse perfil mudará, se esse perfil não mudará, né, e como é que a gente vai enfrentar essa questão. Eu estava comentando com o Felisberto levantou a mão, eu não quero deixar ninguém sem falar, então eu vou te dar a palavra, Felisberto, eu vou pedir só se tu puder ser breve, porque eu também tenho, a gente tem tudo aqui, né, o limite do horário, por isso que eu estava encerrando com a Denise. Eu vou tentar ser breve, vou ser telegráfico, tá? Tá, ótimo. A primeira coisa que me parece fundamental é a decodificação da linguagem, certo? Isso
para mim, é fundamental. Não adianta a gente só se preocupar com os termos técnicos, com a visão técnica da cidade, se a gente não alcançar a população, certo? Que ela é que sofre o impacto do mau planejamento ou do bom planejamento, né? E eu penso, e tenho certeza do que eu vou falar, que uma cidade só será sustentável com a participação da cidadania. Não tem outra forma. Se nós não combatermos as desigualdades, a questão da não regularização do já existente, nós só aumentaremos isso, tá? Isso está provado em qualquer cidade do mundo. Tá? Se nós não equilibrarmos, não alcançar o ideal, porque isso é impossível, mas é importante a gente olhar a nossa cidade com as suas características e, através da sua população, ser envolvido nesse processo. Isso me parece fundamental. A segunda questão é essa apresentação. Quero te parabenizar, Vanessa, tá? Acompanhei atentamente, sabe que eu sou uma pessoa atenta às discussões sobre a cidade. Já falei várias vezes com a Patrícia, sabe o quanto eu tenho experiência em ocupações, e lá da Dorival, Patrícia? E propus aquele prolongamento da Dorival Castilho Machado em direção ao Estrada Retiro da Ponta Grossa, como uma forma de viabilizar a melhor mobilidade daquela região, tanto que tem muitas edificações na hípica e que vai causar um problema muito sério, tanto que o Zafari já está ali com o Bourbon, já visando o futuro. Então, não é por acaso que o supermercado vai ali. Então, me parece que a gente deve se preocupar um pouco com isso. A questão da expansão para a Zona Sul é paradoxal, porque tem 3 grandes empreendimentos, como Alphaville, que tem um projeto para ampliação, tem o Terraville também, que tem aquela área para viabilizar a compra, que é aquela questão do ali onde que era o aeromóvel, não, era o aeroporto lá de Belém, Ponta Grossa, que já é o Aeroclube. Isso, o Aeroclube de Belém Novo. Então, há várias comunidades ali, e há um projeto ali do lado daquela cooperativa que construiu 2 Irmãos, há um projeto, inclusive com uma praia, está se adotando esse critério de sofisticação, praia, em empreendimento popular, Minha Casa Minha Vida. Então, isso me parece uma contradição da cidade, enquanto que a gente não, e eu não vou cansar de bater isso, nós temos que nos preocupar com a demarcação dos territórios quilombolas e indígenas. É um débito que nós, Porto Alegre, e qualquer cidade brasileira tem com a negritude e com o indígena, tanto que o marco temporal está indo numa discussão no Supremo Tribunal Federal. Então, nós não podemos, nós somos vanguarda em tanta coisa e podemos ser vanguarda nessa questão da demarcação dos territórios quilombolas e indígenas. E falo isso porque o centro tem mais ou menos 8 territórios quilombolas. Um é na Baronesa do Gravataí, a Baronesa do Areal ali. Temos vários. Então, é isso. Desculpe se eu me alonguei muito, mas queria parabenizar. Eu acho que essa discussão é salutar para a cidade. E temos que ter uma cidade de inclusão, obedecendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 17, não me falhe a memória, e olhar para a população que precisa ser atendida e que não é atendida com urbanização, com regularização de suas áreas. Obrigado. Acho que entendo que as contribuições do Felisberto ali eu até anotei. Acho que a gente pode avançar, como a nossa próxima discussão é sobre a cidade consolidada e regularização fundiária, a gente buscar fazer essas conexões. Acho que quando a gente fala em monitoramento, a gente não fala só da questão de a gente poder ter um controle melhor sobre as decisões e prever melhor o impacto das decisões, mas também ter essa dimensão da transparência, Desde que cada vez mais a gente precisa avançar justamente em popularizar alguns conceitos que a gente fala no planejamento urbano para que todos se sintam capazes de opinar e de compreender o que está sendo proposto para os diferentes territórios.
com certeza é um baita desafio, né, Felisberto, mas que a gente está colocando aí. Até para poder dialogar, não é? Sim, com certeza. Deixa eu só colocar uma questão que o Felisberto pontuou. Quando a gente fala em normas de desempenho, os padrões que nós temos hoje no plano diretor, aqueles padrões que eu gostei que o Ronaldo falou, que caiu, foram, né? Alguém intuiu aquilo e jogou ali na. Desculpa, mas é que eles não têm necessariamente relação direta com as estratégias, que nem vocês comentaram. Enfim, ele não foi feito dessa forma. Quando a gente fala em regularização fundiária, seria um dos beneficiados dessa forma de olhar, porque a gente vai considerar a realidade local, a característica local. Então, para a gente conseguir trabalhar uma forma de colocar na regularidade a irregularidade, fazendo com que as pessoas possam lá aprovar seus projetos, ter os seus financiamentos, melhorar a sua vida, trabalhando dessa forma. É uma grande sacada, assim, a gente pensar, trabalhar a partir da realidade local e ter a liberdade de poder, a partir dessa realidade local, reconhecer aquele padrão e reconhecer aquele padrão. Então, eu acho que pode ser, a regularização fundiária é um dos grandes beneficiários disso. Patrícia, muito obrigada pelas contribuições. Eu entendo como tu, né? Acho que a gente tem esse alinhamento mesmo. Então, eu vou ir para o encaminhamento, assim, de encerramento da nossa reunião, que eu também estou queimada no horário, né? Nós todos aqui temos compromissos. Eu vi que alguns já tiveram que deixar, né, a reunião. Acho que a discussão, com certeza, a gente ainda vai debater muito sobre esses temas. Não se encerra hoje. E a gente realmente tem que ir se cercando aí cada vez mais de informações que possam qualificar o nosso debate. Na próxima semana eu vou mandar para vocês, além da nossa agenda na próxima quarta, a nossa agenda da mobilidade, que acontece antes dessa reunião. Ela vai tratar de estruturação urbana e uso do solo. Então, quem puder acompanhar, senão depois a gente manda também o link com a gravação para que vocês possam se apropriar do conteúdo, mas entendo que é um conteúdo que também acaba embarcando aí em temas que a gente vai ter que abordar nesse grupo de trabalho. Obrigada. Parabéns, Vanessa. Um abraço a todos. Obrigada, tchau, tchau. Zay. Obrigada, pessoal. Tchau.